Você já ouviu falar da Casa dos Sete Portões? É uma mansão antiga e esquecida, localizada em uma região afastada de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A lenda que ronda esse lugar é tão assustadora quanto misteriosa. Dizem que a casa foi construída por uma família que praticava ocultismo nos anos 50 e que a construção possui exatamente 7 portões, cada um representando um nível do inferno. Acredita-se que rituais foram feitos para fechar cada um desses portões, mas algo deu errado. Desde então, quem entra na casa precisa sair pelos mesmos 7 portões, ou nunca mais sai. Pode parecer só mais uma lenda urbana, como tantas outras que ouvimos por aí, mas essa história tem detalhes reais e um desaparecimento que mexeu com toda a cidade. Em 2022, um youtuber local decidiu desafiar a lenda. Passou uma noite inteira dentro da casa e simplesmente desapareceu. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. A Casa dos Sete Portões, com sua estrutura imponente e cercada por mato fechado, guarda segredos que poucos tiveram coragem de investigar. A mansão fica numa estrada rural antiga, quase esquecida pelos moradores, que evitam passar por ali, especialmente depois do anoitecer. Construída na década de 1950 por uma família de imigrantes alemães, a casa tinha fama de ser palco de reuniões estranhas e rituais misteriosos. Os portões, 7 no total, tinham significados ocultos que ninguém se atrevia a questionar. A própria construção, dizem, era feita para manter certas forças presas dentro dela. A mansão foi abandonada depois de um incêndio trágico que matou 2 pessoas da família. Os documentos oficiais falam em acidente, mas os moradores locais contam outra versão, que o fogo foi resultado de um ritual que saiu do controle. Desde então, a casa passou a ser evitada, até que a curiosidade de alguns jovens e aventureiros os levou para dentro dela, e nem todos voltaram. Cláudio, um homem que hoje tem 57 anos, morava nas redondezas quando era criança e lembra bem da casa em seus dias de glória e mistério. Ele conta que as pessoas da região tinham uma regra clara: ninguém podia entrar na propriedade depois do pôr do sol. Ele mesmo uma vez viu algo que jamais esqueceu: um homem saindo pelo lado da casa, com o rosto coberto de sangue e um sorriso estranho no rosto. Segundo Cláudio, relatos de desaparecimentos e eventos estranhos em torno da casa eram comuns e muitos que entravam nunca mais eram vistos. Em 2009, um grupo de jovens resolveu encarar o desafio da Casa dos Sete Portões e entrou na mansão para gravar um vídeo. Apenas um deles voltou. O sobrevivente não falou mais sobre o que viveu e, poucos meses depois, mudou-se para outra cidade. Sua prima disse que ele acordava todas as noites gritando palavras desconexas. "Cadê o 6º portão? Por que só tinham 6?" Como se ele soubesse que algo estava errado, que havia um portão invisível, oculto. Em março de 2022, a história ganhou um novo capítulo, quando Lucas, um youtuber conhecido por investigar locais misteriosos, anunciou que passaria uma noite na Casa dos Sete Portões. Ele entrou acompanhado de um amigo cinematográfico, mas apenas este último voltou. Lucas nunca mais foi visto, e o material da gravação nunca foi divulgado. Segundo o cinematográfico, Lucas teria atravessado um portão que eles sequer perceberam existir e desapareceu sem deixar rastros. A polícia fez buscas, mas a casa estava vazia e não havia sinais da presença dos dois. A única coisa que ficou para trás foi o mistério. Quem visita a casa hoje relata algo ainda mais estranho. A estrutura parece mudar conforme você caminha por ela. Corredores que pareciam curtos tornam-se longos demais. Portas desaparecem e reaparecem. Quartos somem e outros surgem em lugares impossíveis. Visitantes afirmam que, apesar de verem apenas 4 saídas reais, ouvem o som de 7 portões abrindo e fechando durante a noite. Há até quem diga que a casa não é só um lugar físico, mas um portal para algo mais sombrio, uma prisão invisível para almas perdidas. Uma médium que visitou o local afirmou que cada portão representa uma escolha que você precisa fazer, e ao abrir o último, não há mais volta. A Casa dos Sete Portões permanece interditada e esquecida, mas jovens curiosos e grupos de aventura continuam tentando invadir suas dependências. Vídeos amadores que circulam na internet mostram luzes estranhas no 2º andar, sussurros que ninguém consegue decifrar e sombras que parecem se mover sozinhas. O silêncio denso ao redor da mansão parece carregar a própria escuridão, uma presença que acompanha o lugar há décadas.
Você já se perguntou o que aconteceria se decidisse entrar em um lugar como esse, sabendo que poderia não encontrar a saída? Você teria coragem? Ou preferiria ignorar e deixar que os mistérios fiquem trancados para sempre? Se essa história mexeu com você, se conhece alguma lenda urbana parecida na sua cidade, ou tem um relato real para compartilhar, envie para o e-mail na descrição. Queremos ouvir você. E não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana trazemos histórias reais, relatos assustadores e mistérios que a maioria tem medo de contar. Aqui, a escuridão tem voz. Boa noite.